Breve história dos meios de comunicação de massa. Um recorte solto. História da propaganda, rádio, TV e cinema. Disciplina Teorias da Comunicação. Professora orientadora Velda Torres. Por acaso você já se perguntou o que é a propaganda? Por que discute-se tanto? Qual a sua importância? De onde surgiu? E por que mudou tanto com o passar do tempo? Esse é um questionamento presente e atuante na nossa sociedade. A propaganda surgiu em 1622, no início da Guerra dos 30 Anos, através do Papa Gregório XV, que fundou a Congregação para a Propagação da Fé. Era tida como algo para ser espalhado e divulgado, apresentando as características positivas de algo que está sendo divulgado. Existiam diversas formas de propaganda, como a dos egípcios, que usava de papiros para criar mensagens de venda e cartazes, visando a atração de quem visualizasse aquela determinada imagem ou texto. Outro exemplo é o flyer de hoje, que podia ser facilmente encontrado na Grécia Antiga e Roma, assim como pinturas em muros ou rochas que eram outras formas encontradas no tempo antigo, sendo que este flyer possuía um material diferente do que é hoje. No século XVII, as propagandas começaram a aparecer em jornais semanais, principalmente na Inglaterra, em que os anúncios normalmente eram utilizados para promover livros e jornais. Porém, esses anúncios eram utilizados em outros lugares, mas não tinham tanta frequência de uso. Na virada do século XVII, haviam poucas escolhas de carreira para a mulher no mercado. No entanto, a publicidade e propaganda foi uma das poucas a abrir esse mercado, pois os anunciantes e agências reconheceram o valor introspectivo que a mulher tinha durante os processos criativos. No período da Primeira Guerra, Hitler utilizava das técnicas de propaganda para influenciar a opinião pública e entrar na guerra ao lado da Inglaterra. E em 1933, ainda no governo de Hitler, foi criado o Ministério da Propaganda. Hoje, existe uma grande fragmentação e até criação de novas mídias, assim como o público que está cada vez mais segmentado, além das preocupações com a escolha do público e do mecanismo ideal para que a mensagem seja transmitida da maneira desejada. E sobre o rádio, já se perguntou? Sabe sua origem, seu significado e sua importância? Então, continue assistindo para descobrir tudo isso e tirar demais dúvidas presentes. O rádio surgiu em 1863, em Cambridge, na Inglaterra, em que Maxwell, professor de física experimental, demonstrou, teoricamente, a provável existência das ondas eletromagnéticas. Porém, o princípio da propagação radiofônica veio mesmo em 1887, através de Hertz. O rádio era exclusivamente uma telegrafia sem fio, algo já bastante útil e inovador para a época. Tanto que outros cientistas e professores se dedicaram a melhorar o seu funcionamento como tal, como Oliver Lodge e Ernest Browne, que inventaram o coesor, um dispositivo que melhorava a detecção. No Brasil, o rádio crescia. Um padre cientista gaúcho chamado Roberto Landel Moura construiu diversos aparelhos importantes para a história do rádio, que foram expostos ao público de São Paulo em 1893. A primeira transmissão, tendo conjunto de voz e música por ondas e rádio, ocorreu em dezembro de 1906, nos Estados Unidos. A partir de 1919, começa a chamada Era do Rádio. A primeira transmissão radiofônica no Brasil foi no discurso do presidente Epitácio Pessoa, no Rio de Janeiro, na comemoração do centenário da independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1922. Em 1923, os cientistas Roquette Pinto e Henrique Morise fundam a primeira emissora Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Em 7 de setembro de 1936, Roquette decide doar a rádio ao Ministério da Educação e então muda seu nome para Rádio MEC. A televisão se inicia a partir das primeiras décadas do século XX, através da grande busca dos cientistas
que era de tentar agrupar e transmitir as ondas sonoras, juntamente com imagens em movimento. Em 1926, o escocês John Longbird tentou fazer isso, conseguindo apenas uma imagem muito ruim de uma cabeça humana. De fato, a primeira televisão surgiu em janeiro de 1928, em Nova York, por meio do estudo do sueco Ernst Alexandersson, engenheiro da General Electric. Os primeiros aparelhos nada mais eram do que rádios produzidos com um disco giratório mecânico que produziam uma imagem do tamanho de um selo postal. As transmissões em massa nos Estados Unidos começaram a ocorrer a partir de 1939, em Nova York, quando a NBC passou a alcançar regularmente cerca de 400 aparelhos. No entanto, até esse momento toda a imagem era em preto e branco. A televisão em cores surgiu nos Estados Unidos, em 1954. No Brasil, em 1950, houve o acesso a sinal aberto de TV, após a inauguração da TV Tupi. Foi necessário ainda que o jornalista importasse cerca de 200 aparelhos de TV para que os programas da emissora fossem assistidos, já que não havia ainda o consumo em larga escala de televisores. Posteriormente, novas emissoras foram surgindo. Hoje, a variedade de aparelhos, emissoras e qualidade de sinal foram aperfeiçoadas com os estudos científicos, proporcionando sinais de qualidade e de nitidez de imagens, que percorrem o mundo através de uma vasta rede de satélites, posicionados em volta da Terra. A origem do cinema está relacionada com a antiga necessidade do homem em registrar movimento. Na China, por volta de 500 anos antes de Cristo, era feito o teatro de sombras, no qual os objetos recortados eram manipulados para representar heróis, dragões e príncipes. A captura da imagem em movimento foi possível a partir de 1889, com a criação do cinetoscópio, por William Dickson. No ano de 92, o francês Léon Boulle conseguiu desenvolver o cinematógrafo, um modelo que conseguia gravar e projetar a luz das imagens em movimento, em quadros por segundo. Foi patenteado pelos irmãos Lumière, pois Boulle não tinha dinheiro. Em 95, na França, os irmãos Lumière inventaram o cinema, e a partir disso começaram a fazer várias produções cinematográficas, de pequena capacidade e exibi-las em sessões especiais. Mas seria nas 3 primeiras décadas do século XX que o cinema iria se afirmar enquanto arte. Um dos principais nomes dessa fase foi Georges Méliès, que dirigiu Viagem à Lua, em 1902, conseguindo com esse filme efeitos visuais impressionantes para a época. Até meados de 30, a fala era um fator ausente nas produções cinematográficas. Assim, os atores precisavam trabalhar muito com os gestos. O destaque deste período foi Charlie Chaplin. O cinema começa a ser falado na chamada Época de Ouro. Os produtores aproveitam o áudio para acrescentar também as músicas e trilhas sonoras para os personagens. Além da comédia, a qual podemos citar os filmes do Gordo e Magro, que iniciaram no cinema mudo e continuaram na Época de Ouro, assim como os destaques dos filmes de faroeste. Após a depressão, a indústria recupera-se. Hollywood viu os seus anos de ouro em 1938 e 1939. A partir de 50, com o crescimento da televisão, os estúdios começaram a investir em diversas tecnologias. Um exemplo disso é o CinemaScope, que foi a tecnologia de filmagem e projeção que utilizava lentes criadas em 53. Outra grande inovação foi o 3D, que teve sua primeira passagem pelas telas lá em 1915, mas sua era de ouro foi nos anos 50, destaque nos filmes americanos. Além dos filmes em 4D, que tratam-se de salas equipadas com coisas que proporcionem sensações semelhantes aos dos filmes. Em 1952, foi lançado o primeiro filme com cor estereoscópica. No Brasil, em 1696, realiza-se no Rio de Janeiro a primeira sessão de cinema. Um ano depois, na Rua do Ouvidor, foi inaugurada uma sala permanente. A partir de 1905, houve o que ficou conhecido como a Belle Époque do cinema nacional. Em 1930, foi edificado o primeiro estúdio de cinema no Brasil. A Cinédia produziu sátiras dos filmes de Hollywood. E somente nos fins dos anos 90, a produção nacional voltou a funcionar de forma intensa, com a abertura política. A partir de então, o cinema nacional não parou mais de evoluir. As produções da Globo, filmes ainda são as que mais levam as pessoas até o cinema.